Carol. Boa noite, Adelson. Boa noite para você que acompanha as notícias do dia aqui no Bahia Record. Os estudantes da Universidade Federal da Bahia foram surpreendidos hoje de manhã com um assalto no campus de Ondina, em Salvador. Bandidos armados invadiram a unidade e assaltaram um carro forte que abasteceria um caixa eletrônico. Apesar do pânico, ninguém ficou ferido e os criminosos conseguiram fugir. Esta aluna da Universidade Federal da Bahia havia acabado de chegar ao campus de Ondina com alguns colegas quando testemunhou toda a ação criminosa. O carro forte parou, o rapaz do carro forte de segurança passou ao lado da gente com o malote do dinheiro. A gente comentou até que o carro forte estava parando tão longe do caixa eletrônico, foi só a gente parar de falar. Pararam aqui as motos e o cara desceu da moto, rendeu segurança. De acordo com os estudantes que assistiram ao assalto, 5 homens chegaram em 3 motos, renderam o segurança do carro forte, roubaram o colete e a arma e todo o dinheiro que ia abastecer o caixa. Os bandidos fugiram de moto pelo campus da Federação. A polícia chegou minutos depois. A vigilância do campus também foi acionada para ajudar na captura dos bandidos, mas ninguém foi encontrado. O assalto ocorreu próximo ao Instituto de Matemática. De acordo com a direção acadêmica do curso, tudo foi filmado pelas câmeras de segurança. As imagens vão ser encaminhadas à polícia. Não houve feridos, mas entre os alunos, a sensação de falta de segurança no campus deixa todos bastante assustados. A vontade é largar tudo, ir embora e de verdade ir para uma faculdade particular. Porque é UFBA, é assim, o ensinamento é outro, contudo, e a segurança, sabe? Vale mesmo a pena, é o questionamento dos alunos, se verdadeiramente vale a pena. Durante a madrugada desta quarta-feira, 2 caixas eletrônicos foram explodidos na Avenida Paralela. Os equipamentos funcionavam dentro deste supermercado. O valor levado ainda não foi divulgado e, por enquanto, ninguém foi preso. O caso foi registrado na Delegacia de Furtos e Roubos. Segundo a polícia, os 6 bandidos conseguiram levar R$100 mil. Até agora, ninguém foi preso. A superlotação do presídio Newton Gonçalves, em Vitória da Conquista, poderia ter um fim se a obra do presídio regional na mesma cidade não estivesse paralisada há 3 anos. A situação é tão grave que os detentos condenados estão sendo transferidos para Salvador. Já os presos provisórios que estão em Conquista reclamam das péssimas condições da unidade, que funciona de forma precária. Dona Edi se emociona ao descrever como era a vida do filho durante o período em que ficou no presídio Newton Gonçalves, em Vitória da Conquista. Eu achava assim um lugar muito horrível, sabe? A gente ficava sentada no chão, botava assim um colchão, ficava sentada conversando com ele. Muito horrível, horrível mesmo. Assim, perto, tinha banheiro perto, esquisito, um mau cheiro. O filho de Dona Edi foi condenado a 7 anos de prisão por roubo à mão armada. Ele teve que ser transferido para Salvador, já que em Vitória da Conquista não existe uma unidade prisional para sentenciados. Aqui não era bom, era ruim, mas nessa regra que era melhor, porque eu ia 2 vezes na semana, agora para Salvador ficou difícil, porque gasta muito. O drama semelhante ao vivido por esta outra mãe, que faz um apelo. O governo podia fazer era agilizar isso aí, esse presídio para essas mães que não têm condições de visitar seus filhos fora. A gente sabe que eles errou, mas eles estão pagando o que eles devem à justiça. Além da superlotação, o presídio não oferece segurança aos detentos e aos funcionários. Na semana passada, nossa equipe mostrou um homem preso em flagrante, levando drogas e telefones celulares para dentro da unidade. A suspeita é de que ele estivesse fazendo isso há pelo menos 5 anos. A obra do presídio regional de Vitória da Conquista está parada há praticamente 3 anos. Na área, o que a gente observa é um canteiro de obras praticamente vazio. Vocês estão vendo aqui que tem 4 milhões aqui, né, enterrado, e que nós precisamos que o governo do estado tome providências e que ele autoriza a retomada dessa construção desse complexo penal. O projeto prevê a construção de uma unidade masculina para 460 presos e outra no mesmo complexo para 300 mulheres. Mas a obra não passou da fundação. Para este representante da OAB, um desrespeito, já que os presos da cidade ficam em condições precárias em uma cadeia superlotada. A situação está caótica do nosso sistema penitenciário aqui em Vitória da Conquista. Não está dando conta mais, a superlotação está tamanha, a desorganização, a bagunça.
E você vê aqui 4 milhões jogados no lixo, né? Nós ligamos para a assessoria de comunicação da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, mas até agora não recebemos nenhuma resposta sobre a paralisação das obras do presídio regional. E o governo anunciou hoje obras para a revitalização do Centro Antigo de Salvador. Entre as ações estão o projeto de transformar antigos casarões em residências universitárias e a restauração do prédio do Corpo de Bombeiros. O governador Jacques Wagner assinou a ordem de serviço autorizando a recuperação do prédio do quartel do Corpo de Bombeiros, na Baixa dos Sapateiros. Há pelo menos 16 anos, a unidade não recebe nenhum tipo de melhoria. Isso é um investimento que visa valorizar os nossos policiais, valorizar a instituição e também trazer esse serviço à nossa população. Na mesma solenidade, o governo do estado também autorizou a reforma de 3 casarões no centro histórico. Os imóveis estão escorados e vão virar residência estudantil para atender a mais de 70 alunos da UFBA, Universidade Federal da Bahia. A comitiva do governo ainda conheceu o projeto, que vai fazer parte do programa de revitalização do Pelourinho. Botar jovens universitários aqui, nós teremos da ordem de 79 a 80 vagas nessas 3 casas, são casas pequenas, e requalificar o bombeiro, colocando inclusive um museu que sirva de visitação. Isso tudo, eu diria que atrai e melhora a qualificação daqui do Pelourinho, que é o objetivo do nosso governo, no sentido de melhorar a autoestima do povo de Salvador. O prefeito de Simões Filho foi condenado em primeira instância pelo crime de improbidade administrativa por causa de licitações irregulares. Ricardo Sapia tem as informações. Nós viemos até Simões Filho tentar ouvir o prefeito José Eduardo Mendonça de Alencar. Ele que está sendo acusado de ter ordenado o pagamento de licitações que teriam sido fraudulentas no seu primeiro mandato, na sua primeira gestão, que ocorreu entre os anos de 2000 e 2004. O prefeito de Simões Filho está no seu 3º mandato. Ele foi reeleito no ano passado com aproximadamente 30 e 32 mil votos, que corresponde a 52% do eleitorado desse município, que fica na região metropolitana de Salvador. A nossa produção, durante toda a manhã, tentou um contato através da sua assessora, de nome Georgia Alves, que em todo momento dizia que estava tentando um contato com o prefeito. Na data de hoje, dia 19 de fevereiro, é o aniversário do prefeito. Aí as informações que ele estaria em uma recepção e não viria até o Paço Municipal. À noite, as informações que nós temos é que vão dar início aos trabalhos do Legislativo e ele estaria com a presença confirmada. Volto a frisar, o prefeito Simões Filho, que foi condenado em primeira instância pelo Ministério Público Federal em funções de licitações que teriam sido fraudulentas entre os anos de 2001 e 2004. Seriam 12 licitações, que seria dinheiro oriundo do Fundef, seriam dinheiro oriundos também do Ministério de Combate à Fome e Defesa Social, e agora ele teria que se explicar para a população de Simões Filho. Segundo informações ainda de uma assessora da assessoria de imprensa, será enviada uma nota para a produção da Record Bahia. Até o momento, nós não recebemos resposta da assessoria de comunicação da Prefeitura de Simões Filho. O drama da idosa encontrada ontem, maltratada pelo enteado e mostrada aqui no Bahia Record, chama a atenção para uma realidade chocante: a violência contra os mais velhos. Só aqui em Salvador, a delegacia especializada neste tipo de atendimento registrou nos últimos 6 anos 18 mil ocorrências. E o mais triste é que este número não chega a 16% da realidade. O problema é que muitos idosos não denunciam, seja por medo ou para proteger o agressor, que geralmente é um parente próximo. A população baiana ainda está chocada. Eu achei um absurdo aquilo, né? Desde quando um filho, né, deve ter todo o respeito com os seus pais, né? O bom filho nunca deve fazer isso com seus pais, nem com ninguém. Um absurdo, um absurdo. Isso é um cúmulo. Acho que uma pessoa dessa ou é louco. Não pode acontecer isso. Eu acho que pra mim é isso aí. Ele não tem noção do que ele fez, uma pessoa sem sentido, sem noção, sem amor, sem respeito por ele e pelaquela pessoa que estava ali com ele. A revolta é com o comportamento de Raimundo Pereira Gato. Ele manteve a madrasta de 90 anos em cárcere privado.
Dona Josefina de Carvalho foi encontrada neste quarto sem as mínimas condições de higiene. A vítima estava seminua, suja e ficou durante 3 dias sem se alimentar. Não é normal sair e deixar uma idosa de 90 anos em casa sozinha, presa, sem se alimentar. E nas condições precárias que ela foi encontrada. Cheia de fezes, né, como vocês puderam observar. Né, a paciente diabética, paciente hipertensa, com o quadro clínico totalmente alterado. E a população informa que esses maus tratos não vêm de agora, já tem um bom tempo, a ponto de chamar a atenção do Ministério Público. Debilitada, ainda dentro da ambulância, confirmou ter sido vítima de maus tratos. Ele faz o que com a senhora? Judeia muito, mexida na minha rua, mexida na minha rua. Ela está dizendo que o filho xinga ela com nomes ruins. O enteado negou o crime. O senhor nega as acusações? Claro, evidente. Claro, evidente, buscar a remédio dela. Outro caso de abandono é a história de seu Jesuíno. Após ter sofrido um acidente, ele vive pelas ruas da cidade como indigente. E como é que o senhor está vivendo ultimamente? Nas mãos de Deus. Com certeza. Alguém te ajuda? Alguém me ajuda de vez em quando, né? Mas não é isso, uma coisa certa, né? Diretamente, né? De vez em quando, né? A violência contra o idoso é silenciosa. Na maioria das vezes, o agressor faz parte da família e tem o domínio financeiro e psicológico da vítima. Nos últimos 6 anos, a Delegacia do Idoso registrou 18 mil queixas relacionadas a esse tipo de crime. Um número bem distante da realidade, já que a vítima nem sempre tem coragem de denunciar o agressor. É um número grande, alarmante, assustador, mas assim, não chega nem a 16% do que efetivamente acontece. Porque a maioria dos idosos não vem comunicar o fato, vizinhos não comunicam, familiares não comunicam, então a gente só sabe o que acontece um pouquinho, é a pontinha do iceberg. Raimundo Pereira Gato foi preso em flagrante. Ainda segundo a delegada, quem pratica esse tipo de crime pode ser condenado a 12 anos de prisão. Ele vai responder pelo crime, inicialmente, pelo crime tipificado no artigo 99 do Estatuto do Idoso, que é maus tratos, é você negligenciar com o idoso e colocar ele em condição subhumana, como ele o fez. Mas se ocorrer lesão grave ou óbito, Deus ajude que não, mas havendo, ele responde por algo mais grave ainda.